Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Bom, era um jogo que já tinha tudo pra gente imaginar que ia ser sofrido, como de fato foi. Vamos falar um pouquinho aí sobre o empate do Corinthians contra o América de Cali ontem. Bom galera, o Coringão foi à Colômbia ontem visitar o América de Cali e conseguiu voltar com um empate que, dadas as circunstâncias do jogo, acabou sendo até que um bom empate, né? Gostaria de fazer um adendo aí, galera, de falar o seguinte sobre a Copa Sul-Americana. Já tá claro que os dias abandonaram o campeonato, né? Devido ao time que entrou ontem. Eu sei que grande parte dessas escalações ontem do time misto, mais para reserva, digamos assim, foi por conta de lesões, né? A gente sabe que tá com diversos jogadores aí com problemas médicos. Mas eu ainda acho que se eles tivessem com intenção de avançar, se tivessem preocupados com essa competição, daria para ter escalado o time um pouco melhor, né? E eles entraram com o time ontem, aquele meio de campo ali com Rian, Maicon e Martinez foi, né, sem um meia de armação propriamente de ofício, em muito por falta de ter esse meia, né? Que, por exemplo, se o Coronado tivesse disponível, talvez ele fosse esse meia de armação, mas Coronado, enfim, eu já não conto com esse cara mais. E muito por conta disso, entrou com esse meio aí, mas deixando jogadores como que são melhores, que acabaram entrando no segundo tempo, como o Breno Bidon, Carrillo, enfim. Entrou com esse time totalmente alternativo aí, então deixando claro que não prioriza a Copa Sul-Americana. Eu também tenho como prioridade o Campeonato Brasileiro, para mim é um título que tem muito mais peso para a história de um clube ganhar um título brasileiro do que uma Copa Sul-Americana, mas eu não sou totalmente a favor de descartar a Copa Sul-Americana 100%, como eu falei em outros vídeos anteriores, que é um torneio que tem uma premiação surreal. Conforme você vai avançando de fase, você vai ganhando ali, e a somatória total mais o prêmio do título é gigantesca. É um torneio que também dá vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, também dá a chance de disputar mais um título no começo do ano que vem, que é a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, mais um título sul-americano, né, que a galera não é de tanto prestígio assim, mas que, né, dá um nome internacional pro time, a chance de jogar aquele jogo contra o campeão da Europa League, né? Para os rivais ficarem putos e a gente falar que ganhou o terceiro mundial com uma Libertadores. Mas brincadeiras à parte, dá para jogar esse título aí também, né? Então eu não sou a favor de descartar completamente o campeonato. Para mim, título é título e você pode priorizar um, mas não abandonar totalmente o outro, né? Mas enfim, como eu falei, eu acho que tem um pouco do de que eles assumidamente não estão ligando muito para essa Copa, mas também das questões dos lesões, dos desfalques, enfim. Bom, já dava para saber que ia ser uma noite de sofrimento, porque além desse time totalmente misturado, misto aí que o Corinthians entrou, a gente ainda teve que assistir o jogo no SBT com a narração do Thiago Leifert. Ah, galera, me perdoe. Eu sei que tem muita gente, inclusive eu jogava bastante FIFA antes, acho que até o FIFA 14, nossa, eu era viciado, jogava muito FIFA. E a gente tem essa nostalgia, né, que o Thiago Leifert, na época que o Globo Esporte estava no auge, que o Thiago Leifert foi um dos pioneiros a trazer esse formato mais despojado para TV aberta, então teve uma época que ninguém era acostumado a ver isso na TV aberta, né? Então o Globo Esporte explodiu de audiência, o Thiago Leifert estava muito hypado e eles quiseram fazer aquilo que às vezes o pessoal dos games faz, né? De trazer alguém que tá hypado na vida real pro videogame pra fazer com que o interesse, que a audiência do jogo suba, né? Já viu? Eu não sei se vocês curtem videogame, quem tá assistindo aí, eu jogo bastante. Trazer pessoas como a Peach aquela vez lá no Mortal Kombat, que foi um flop total, mas enfim, eles gostam de trazer pessoas que estão hypadas na vida real para fazer com que a audiência do jogo também suba. E o Thiago Leifert foi pro FIFA e realmente fez muito sucesso. Todo mundo lembra da interação dele lá com o Caio Ribeiro falando da época que ele jogou no Gol, enfim. Mas com tanto narrador bom que a gente tem hoje em dia, querendo ou não, até aqueles que muitas vezes causa desgosto na galera aí, como o Kleber Machado, que às vezes a galera fica puta com ele que ele fala os nomes errados,
Mas, cara, você é acostumado a ver narração de André Henning, né? Até do próprio Galvão Bueno, que eu comentei no vídeo passado que a volta dele pro Prime foi meio esquisita, mas enfim, Thiago Leifert pra mim não. E somou Thiago Leifert narrando com aquela escalação do Corinthians, eu já sabia que a noite ia ser de tortura. E a minha impressão se confirmou, né, galera? Porque o primeiro tempo do Corinthians, nossa senhora, foi pavoroso. Foi. Só teve um momento ali que o Corinthians deu a sensação que ia equilibrar o jogo, mas de resto foi só América, América, América. E eu tive duas sensações bem claras ali, cara, que o América não é tudo isso. Eles conseguiram impor esse jogo pra cima do Corinthians pela ruindade do Corinthians mesmo, que o Corinthians estava horrível, ninguém estava jogando nada e tudo que eles conseguiam criar era porque o Corinthians dava essas oportunidades. Por exemplo, o América ia lá e errava um passe. O Corinthians, como um bom cavalheiro, retribuía o presente. Ele mal pegava, mal se aproveitava desse erro do América, ele já dava a bola no pé do América de volta. Então era uma sensação clara pra mim que se esse time reserva aí tivesse um pouquinho mais entrosado, ou se tivesse, por exemplo, entrado com um time bem mesclado, mas só com aquelas peças que entraram no segundo tempo ali, tipo, por exemplo, se o Carrilho tivesse entrado jogando, o Breno Bidon, talvez nem precisasse do Yuri, só o Carrilho e o Breno Bidon ali, digamos, no meio-campo do Corinthians, eu não duvido nada que o Corinthians saia até com a vitória ontem. Porque o América não é esse bicho papão todo, não. Tirando aquele camisa 8 deles lá, que eu não lembro o nome agora, mas que de fato é o que chama mais atenção ali, o canhotinho bom. Todas as chances do América eram geradas com ele. E apesar dele aparentar meio fora de forma, assim, né? Mas o cara joga a bola bem. Tirando ele, dava pro Corinthians ter saído com uma vitória ontem de lá. Mas o Corinthians fez todos os esforços possíveis para perder, né, gente? Todo mundo com atuações lamentáveis, uns mais do que os outros. Eu acho que para destacar, assim, de péssimo do primeiro tempo, Thales Magno, cara, ele infelizmente parece que foi só ele renovar que ele tá mostrando que essa renovação, eu não sei porque ela foi feita. Que depois que ele renovou, não vi uma partida boa do Thales, toda vez que ele tá tendo a oportunidade de entrar, é só bola perdida, é só passe errado, ridículo, não fez uma jogada ontem, ridículo, ridículo, ridículo. E o Félix Torres, né, galera? Nossa, Félix Torres. Deus do céu, cara, que é esse Félix Torres, cara? Eu fico pensando como um cara desse é titular da seleção do país dele, cara. Meu Deus, sei. E o pior é que você fica imaginando assim, nossa, imagina o nível da seleção do cara para um cara que nem o Félix Torres ser titular. Meu Deus, cara, que cara horrível. Eu cheguei a ver esse comentário, eu não lembro se foi no vídeo do Kaká ou do Klopp, eu não lembro agora. Mas, cara, é perfeito. Eu espero muito, 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 cara, que o Corinthians dê um jeito de contratar um outro zagueiro. E tinha saído uma conversa aí que tinha um time da MLS querendo comprar o Félix Torres. Eu não sei por que já não vendeu logo. Cara, a frase que eu tava me referindo é a seguinte: mano, você jogar com o Félix Torres na zaga é que nem você dirigir com habilitação vencida ou sem habilitação. Você sabe, uma hora você vai passar no pedágio, uma hora você vai passar em frente a uma blitz e não vão te parar, mas você sabe que uma hora vai dar merda. Cara, a gente vai ficar esperando o Corinthians tá numa, sei lá, é que essa Copa Sul-Americana aí tá meio complicado, mas vamos ter fé que consiga. Vai esperar quando ele está numa semifinal de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, um jogo importante ali valendo o título do brasileiro pra perder com uma falha dessa, meu, ele é bizarro. Na final contra o Palmeiras, ele já tentou entregar de todo jeito. A gente deu sorte que as burradas que ele fez não resultaram em gol do Palmeiras. Ontem, cara, mesma coisa, cara. Que maluco horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Não dá pra esse cara ser titular do Corinthians. Não dá, velho. Teve uma época ali, eu cheguei até a comentar no vídeo que quando fez a dupla de zaga ele e o Gustavo Henrique, deu a sensação que ele tinha subido de nível um pouco, mas eu não sei, jogaram o Choca para escanteio porque ele fez aquele pênalti infantil aquela vez lá, mas o Choca vinha vindo muito bem. Eu não sei se é o caso de tentar reabilitar ele aí para ver se ele
né, tem condições de jogar no Corinthians aí, porque, meu, tá triste, Félix Torres tá triste, cara, não dá não. Bom, então como eu falei, né, o Corinthians só tomou sufoco no primeiro tempo, teve alguns minutos ali de lucidez que o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo, mas de uma maneira geral o América foi bem melhor, né? Até que por volta dos 20 e poucos minutos ali eles conseguiram o gol, galera. O gol varziano, partindo de uma cobrança de lateral, ridículo, time profissional que toma gol de cobrança de lateral, né? O cara deu um tapa ali pra cima do André Ramalho também, que foi outro que não fez uma boa partida, mas cortou ali como quis, né? Como se fosse um profissional contra um juvenil, deu um cortinho e chutou sem defesa pro Donelli, mais um gol, que nem eu falei. O Donelli não dá sorte no sentido não de que ele é ruim, ele jogou bem quando ele foi exigido ontem, teve um chute no segundo tempo no cantinho dele, que ele pulou bonito para tirar a bola, mas só que parece que quando ele tá no gol sempre tem esses zagueiros aí fazendo cagada e acaba que dá essa sensação pra gente, que o Donelli é azarado, porque quando ele tá no gol acontece essas coisas, entendeu? O gol ontem ele não teve culpa nenhuma, foi um chutaço que o cara deu, proveniente de falha da nossa zaga, e mais uma vez o Donelli acabou pagando o pato aí. Mal começou o segundo tempo, o que aconteceu? Gol do América. Meu Deus, cara, deu vontade de desligar a televisão. É que eu não sou desses, eu assisto até o final. Se eu tô no estádio, eu não sou daquela turma que quando falta 10, 5 minutos já começa a sair, não. Eu sempre tenho aquela esperançazinha que o Corinthians vai dar uma cagada, vai fazer um gol nos acréscimos, mesmo quando tá jogando pessimamente mal, como era o caso de ontem, né? E voltou o segundo tempo, eu esperava que o Ramon fosse fazer alguma alteração e tal, voltou com o mesmo time, eu falei, ai meu Deus, vai ser difícil melhorar, fazer alguma coisa com esse time que jogou tão mal no primeiro tempo, né? E aí você toma um banho de água fria desse, logo com 1 minuto de jogo você já toma um gol, já deu vontade de parar. Mais uma vez, nosso querido, iluminado, meu Deus do céu, eu tô se contendo as palavras aqui pra não falar desse cara, Félix Torres, né? A sorte foi que a dividida que ele deu com o cara furou, né? O cara conseguiu passar, mas o cara que foi dividir com ele tava voltando do impedimento. Então o árbitro entendeu, né, que o cara se beneficiou da posição de estar impedido para dividir com ele e acabou anulando o gol, porque o cara tava impedido e teve participação direta no lance, né? Pra nossa sorte, graças a Deus, que senão ia ser um gol no comecinho do segundo tempo, nem com 1 minuto de jogo direito, 1 minuto e pouquinho de jogo, graças ao Félix Torres a gente já ia estar tomando 2-0. Aí galera, faltando meia hora para terminar o jogo, né, volta de uns 15, 16 ali do segundo tempo, o Ramon colocou a artilharia mais pesada, né, colocou o Carrilho, colocou o Breno Bidon e o Yuri Alberto. Foi o que eu falei anteriormente, você via que precisava pouco, um pouquinho mais de qualidade do Corinthians, um pouquinho mais de qualidade no Corinthians, pro Corinthians equilibrar o jogo. Já mudou completamente o jogo. Carrilho, meu Deus, que jogador, cara. Nosso Tony Garrido de Itaquera, o cara é monstro demais, cara. Você já viu, só de ele entrar ali pela direita ali, como o jogo já começou a fluir por ali, o Corinthians criar jogadas de ataque, e foi num passe maravilhoso dele, meu, um tapa de primeira, cara. Ele, sabe, o cara joga de cabeça erguida, pá, domina, distribui, deu um passe de primeira, a bola chegou nele, ele já deu tapa já lançando o Mateuzinho avançou para a área, tocou no Hector, o Hector escorou pro Mateuzinho e o Mateuzinho chutou, o chute nem foi tão bom assim, mas acabou que desviou na zaga e matou o goleiro, nosso gol de empate aí. Como eu falei, em vista do que o Corinthians jogou, meu Deus, cara, esse empate caiu do céu. Desse momento em diante, o Corinthians controlou as ações. Era só um pouquinho mais de qualidade ali, era nítido que o Corinthians ia conseguir jogar de igual para igual com os caras. Em certos momentos, o Corinthians sendo até um pouco superior nesses 30 minutos finais aí. Então, com certeza, ficou aquele gostinho, que se o Corinthians tivesse entrado com esse time desde o começo, conseguiria, né, um resultado melhor aí. No finalzinho ali, por volta de quase 70 minutos, teve uma falta pela ponta esquerda do ataque do América, que ele bateu a falta, a bola pegou na trave ainda, mas o Donelli tava na bola, o cara que surpreendeu o Donelli, bateu quase no ângulo ali. O Donelli pegaria, na minha opinião, se a bola tivesse ido no gol, mas foi na trave. Teve tempo do Hector perder um gol na cara do gol, chutou, passou do lado do goleiro,
mas em compensação depois ele deu uma cabeçada super difícil que o goleiro spawnou para escanteio. Então o Hector teve uma atuação até que razoável, principalmente estava faltando companhia ali para ele jogar um pouco melhor, né? Não dá para escorraçar o cara não, o cara jogou bem. Bom, galera, eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, né? Sobre esse jogo. É que eu tô de olho na bateria da câmera que eu esqueci de pôr pra carregar antes de fazer o vídeo, tá quase acabando. Então eu vou finalizar aqui pra não acabar do nada o vídeo. E sábado tem, né? Corinthians contra a Porcada. E vamos ver aí, né, se os jogadores preservados já podem jogar e vamos com tudo pra cima deles pra manter o Coringão lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O que você achou do jogo? Deixa nos comentários aí pra mim, beleza? Valeu, galera. Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo jogo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tamo junto.